Passamos o próximo. Manifestações espontâneas dos espíritos. Na verdade, os espíritos sempre tentaram se fazer sentir aos homens de qualquer forma. Olhem como você precisa ter olho para ver. Vocês veem isso aqui, uma turma de estudantes. Se alguém puder apagar essa luz daqui, talvez ajudasse. É uma turma de estudantes que um professor levou para um passeio na cidade de João Pessoa. Fez uma foto, convencionais, tranquilas, comuns. Mas aí apareceu algo que pouca gente enxerga. Repare do lado direito da foto de você que olha. No meio das nuvens, aparece a semelhança de dois olhos, um nariz e uma boca produzindo um sorriso. Eu vou tentar ajudar apontando de perto. Aqui o olho, aqui o outro olho, aqui o nariz, aqui os lábios e o sorriso. Repare que os lábios estão um pouco avermelhados, se confundindo com a cor da terra. Vocês conseguem ver? É o rosto de uma adolescente de 13 anos de idade e que foi inclusive reconhecido. Era o irmão de uma das pessoas que estão nesse passeio. O rosto tem um tamanho totalmente desproporcional. Há uma imagem comum. É uma transfotografia. Em uma fotografia comum, aparece uma imagem transcendental. Como isso é possível? Muitas fotografias dessas são colecionadas no mundo inteiro. É um caso de aparição espontânea. Essa foi uma máquina comum daquele tempo que nós revelávamos o filme de rolo. Mas vamos avançar um pouco na próxima foto. A imagem da criança que vocês estão vendo do lado direito é de uma pessoa viva. A do lado esquerdo é uma pessoa morta. É a foto de um telefone celular. A pessoa morta não estava do lado na hora, visivelmente. Mas ela se tornou visível na hora que a foto foi batida. Manifestação instantânea. Uma impressão e uma outra tecnologia digital. O próximo slide. Essa mulher que vocês estão vendo sentada na cama está viva. Na cesta ali tem um bebê. Mas aquela imagem da parede é de uma pessoa morta há 56 anos. Ela está materializada, envolvida em um pano que não tem costura. Uma das formas interessantes de observar uma aparição é ver que o tecido não tem costura. É uma aparição ectoplasmática. Da parede para o berço ali, tem apenas 6 centímetros. Repare que as mãos dessa pessoa estavam a uma altura quase que impossível de você fazer isso com as mãos, que quando você faz, fica perto do queixo. Está lá embaixo, acima um pouco do estômago. As mãos não estão bem formadas, quando a gente amplia. A senhora não viu isso. Quando revelou a foto, tomou um susto. E reconheceu que era a bisavó da velha. E o bebê era tataraneto, ou tetraneto. Essas aparições é bem conhecida no Espiritismo, dos pesquisadores do passado. Se acredita que nós possuímos uma substância gasosa que se radica no núcleo do citoplasma ou na intimidade intrínseca das células humanas. Esse nome foi chamado de ectoplasma. O pesquisador que criou esse nome foi o Charles Richer, o criador daquela disciplina científica que eu apresentei no terceiro slide, chamado metapsíquica. Nós não conhecemos muito o ectoplasma, mas um colega seu, bioquímico da época, chamado Sheraton Matzig, levou uma porção de ectoplasma colocada para o laboratório. As deduções é que todos os seres vivos possuem ectoplasma. Alguns paranormais têm a capacidade de esterilizar esse ectoplasma que sai pelos orifícios do nariz, do vidro da boca, ou pelos orifícios dos órgãos genitais.
A literatura do passado não colocava a saída do ectoplasma pelos órgãos genitais no preconceito da época. Mas essa substância gasosa e se torna uma substância amorfa esbranquiçada quando entra em contato com o oxigênio do ar. O espírito pode aparecer assim numa foto, ou visivelmente aos nossos olhos, se vestindo desse ectoplasma, dessa substância gasosa. Pode passar o próximo. Uma ampliação da entidade. Olha o rosto como é perfeitamente humano. Ela está envolvida no tecido esbranquiçado, que é o ectoplasma. Mas foi reconhecida por toda a família. Eu trouxe essas imagens porque existe muita gente que diz que a época dos fenômenos acabou. Isso é um equívoco. Fenômeno é fenômeno e pertence à natureza. E não tem época de fenômeno acabar. O que acabou foi os pesquisadores. Nós perdemos o senso de criticidade de investigação científica desses fenômenos, principalmente nos meios espíritas. E aí, para desculparmos porque não tem pesquisa, a gente diz que os fenômenos acabaram. Essas manifestações espontâneas aconteceram fora dos meios espíritas. Eu coleciono centenas dessas fotografias que as pessoas me dão nos auditórios, nas palestras que profiro pelo mundo. Os fenômenos estão em todos os lugares. Embora não sejam habituais, eles estão acontecendo corriqueiramente. Fenômeno de poltergeist, fenômeno de transporte de objetos, de aparições ou de materializações, como é esse caso, ocorre praticamente em algum lugar no mundo. Esse caso, por exemplo, está a 70 quilômetros da minha residência, na Bahia, no Brasil. Mas há notícias de casos desses na Alemanha, no Japão, nas Ilhas Canárias. Tem outros amigos pesquisadores que colecionam casos semelhantes. O que falta é inclinação de interesse por parte de mais pesquisadores para tirar desses fenômenos os ensinamentos que estão por trás dessas ocorrências. O próximo slide. Aqui, mediunidade na Itália. Olha que psicografia estranha. A mulher apenas empresta a mão para a caneta encostar. Essa caneta é colocada um peso em cima e ela escreve sozinha. Não é a médium que conduz a psicografia. Ela só empresta a mão para escorar a caneta. Chega em sua casa e coloca uma caneta para ver se ela escreve sozinha. Se escrever, tenha certeza, não é você que está escrevendo. Aqui é o jovem morto que escreveu. Olha como sai a caligrafia, trêmula. Lá na ponta está escrito Marcelo. Ele sempre terminava o nome dele com uma florzinha, com a letra O. Morreu com 12 anos. E manda uma carta para a mãe. É um fenômeno belíssimo de comunicação espiritual. Por trás desse aparente fenômeno, existe uma complexidade que está na dimensão invisível, que nós temos que distanciar os nossos sentidos para perceber o seu mecanismo. É como se fosse aquela árvore do abacateiro escondida no caroço do abacate. Precisamos melhorar nossas percepções para não achar que isso é qualquer coisa. O próximo. Precursores da transcomunicação instrumental. Toda grande descoberta no mundo tem seus precursores. Repare que Sócrates antecedeu as ideias cristãs mais ou menos 600 anos. As grandes descobertas da ciência teve os visionários que sonharam em uma época que aquilo não seria possível. O Brasil é o país mais mediúnico do mundo. Talvez pela nossa etnia não ser tão rígida, nossa cultura não ser tão rigorosa, somos a mistura de muitas etnias, muitas culturas, muitas tradições,